Educação em Liberdade. Eu sou Renato Musa, estamos no ar, cada um na sua casa, respeitando o isolamento social, para falar de educação, de cultura, de arte, do encontro das águas entre educação e cultura. Inscreva-se no canal e acompanhe nossa programação com comentários, sugestões e participe da nossa programação. Vamos lá, Amanda? Olá, tudo bom, Renato? Tudo bem? Olá, gente. Hoje a gente está aqui com as mentoras e administradoras do projeto Primeiro Livro, a Júlia Dias, a Mariana Parro e a Aline. Boa noite, meninas, tudo bem? Muito obrigada de terem aceitado o nosso convite, obrigada de estarem aqui para conversar um pouquinho sobre esse projeto que eu sou particularmente apaixonada. Boa noite. Oi, gente, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Vamos começar então. Bom, primeiramente, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho o que é o projeto Primeiro Livro, de onde surgiu essa ideia, como ela funciona e, enfim, de onde nasceu essa sementinha de um projeto tão bonito. Beleza. Bom, o projeto nasceu enquanto projeto independente, né, em 2015. Antes disso, ele acontecia numa escola particular em Campinas. E como o próprio nome do projeto diz, a ideia dele é que os alunos, os participantes, possam escrever o seu primeiro livro, né? Então, acho que a ideia desse projeto é conseguir compartilhar um pouco de conhecimento em relação à literatura, à língua portuguesa, de uma forma mais leve e não tão burocrática quanto o que a gente tem na escola, assim. Então, cada aluno escreve o seu livro da forma que ele quiser, pelo percurso que ele quiser. Então, ele escolhe o tema, ele escolhe o gênero do texto que ele vai escrever, ele escolhe o caminho que ele vai seguir. E nós, enquanto mentoras, acompanhamos esse trajeto, acompanhamos esse percurso dos alunos e vamos dando pequenos toques para ele poder aprimorar aquilo que ele mais gosta e conseguir melhorar também o que ele tem dificuldade. Então, é um projeto que trabalha bastante a liberdade e a autonomia dos alunos. Acho que esse é o grande diferencial e o grande propósito do primeiro livro. E é muito bacana como escrever o próprio livro faz a gente começar a valorizar a própria história, né? Como quando você coloca o seu livro de uma forma concreta no mundo, a história parece que ela ganha um peso. E é como é importante a gente reforçar esse ponto com os educandos, né? Que as histórias deles importam e que eles são sujeitos do mundo. E como sujeitos do mundo, eles têm atuação direta no mundo onde eles estão. Então, eles conseguem mudar a realidade ao seu redor. Com certeza, acho que essa é a grande ideia desse projeto. Tanto que a gente fez o projeto em vários lugares diferentes, fizemos na Fundação Casa, em algumas sedes da Fundação Casa, fizemos na Campos Sales, a gente fez em São Miguel dos Campos, em algumas outras ONGs, e a experiência dos alunos é sempre muito legal, assim, muitos deles chegam no projeto e falam que não conseguem fazer nada, que não sabem o que escrever ou como escrever, e ao longo do processo eles vão se descobrindo enquanto pessoa e enquanto autor, e isso é muito legal. Que bacana. E hoje, como que o projeto está se organizando? Então, hoje, você, vocês já fizeram um projeto na Fundação Casa em várias instituições. Hoje, quais são os locais do projeto? Tá. Bom, hoje a gente está fazendo o projeto com pacientes da farmacêutica Roche, então pacientes ou pessoas próximas de pacientes que trabalham em um projeto, fazem parte de um projeto social da Roche Farmacêutica. E a gente também está trabalhando em conjunto com um projeto muito legal no Capão Redondo, chama Treino na Laje. São mulheres que, por meio de yoga e outros trabalhos sociais dentro do Capão, se empoderam, conversam, entendem assim, seu sujeito no mundo, que tem tudo a ver com o primeiro livro. E
A gente começou um pouquinho antes da quarentena e, bom, chegou a quarentena. E agora a gente tem se organizado da forma que a gente consegue por meios online. Então, a gente está utilizando as ferramentas online que tem disponíveis, gratuitas, então WhatsApp, videoconferências online, para acessar esses autores. A gente já utilizava esses meios online para fazer o projeto, então os alunos eles escreviam em um documento online para a gente conseguir acessar esses textos. E agora, mais do que nunca, a gente está utilizando esses meios. Então, tem essas dificuldades por ser uma questão à distância. A gente nunca tinha feito totalmente à distância. Em alguns momentos do projeto, em 2015, 2016, 2017, foi metade, um pouco à distância. Mas a gente sempre tinha os encontros presenciais para trocar ideia, para troca mesmo, propriamente dita. E agora a gente está fazendo totalmente online, o que também é um desafio, mas tem funcionado. Sim. Inclusive a parte de trocas também, né? Sim, tem ajudado muito, assim, é o que ajuda a manter o mínimo de normalidade, assim, que é o que a gente pode chamar. Sim. E, Aline, normalmente, acho que agora com a pandemia, isso vai acabar tendo alguma flexibilização. Mas, normalmente, como que é o processo? Então, os alunos e alunas, eles escrevem em um documento online e depois, como acontece? Tá. Então, isso varia um pouco de escola, ONG ou instituto que a gente participa, mas no geral é isso mesmo. Os alunos escrevem um documento online. Às vezes a gente combina um período, né? Então eles escrevem geralmente a cada uma semana. A gente tem a próxima semana para olhar o que eles escreveram, para dar, como a Mari disse, esses pequenos toques para que eles aprimorem a sua forma de expressar, né, os autores. E depois a gente retorna esses textos para eles, e aí eles entram em contato com o que a gente comentou, os toques que a gente deu. E no encontro presencial a gente tenta articular um pouquinho esses toques. Então eles voltam para a gente o que eles não entenderam, o que eles concordaram, discordaram também, né? Porque faz parte do diálogo. E a gente vai conversando, vai construindo, assim, mas como a Mari disse, a gente tenta deixar tudo sempre muito aberto. Então, nesse processo podem surgir várias coisas, como mudar de ideia. Estou fazendo um texto, estou escrevendo um livro, no meio eu entro em uma crise de criação, que é muito válido, ou de repente não quero mais escrever um romance, quero escrever um livro de poesias, e a gente tem que embarcar nesse trajeto, né? Nessa trajetória toda de escrever um livro com o autor. Então, mas é mais ou menos assim que funciona. E, Mari, depois que o texto, enfim, o escritor ou a escritora, eles estão satisfeitos com o texto, como que acontece a publicação desse texto? Como bem aconteceu na história e, enfim, o plano de que continue acontecendo? Legal. Depois que eles terminam, né, fazem toda a parte de escrita, eles fazem a ilustração do livro também, a capa, a edição, os alunos que fazem tudo, assim. Aí o texto passa por uma revisão de língua portuguesa, para a gente poder acertar algumas questões que ficaram e formatação do texto. E normalmente depende da parceria que a gente fecha com a instituição, mas normalmente os alunos recebem de 20 a 30 cópias de cada livro. Então tem esse tempo de revisão, aí a gente manda para a gráfica faz o livrinho bonitinho, e depois normalmente tem uma noite de autógrafos. Então os alunos chamam quem eles quiserem, chamam os amigos, familiares, enfim, para poder participar dessa noite de autógrafos, e aí tem um lançamento do livro mesmo. Todos os alunos ficam numa mesa com os seus livrinhos, as suas edições, e os pais chegam e pedem autógrafo. Se os alunos quiserem, eles podem dar o livro, ou de repente podem vender o livro, se eles quiserem.
Então sempre tem essa noite de autógrafos no final, que é sempre muito emocionante, assim, ficam todos muito comovidos com o processo e conseguirem chegar nesse resultado final. E para quem acompanha é sensacional ver o resultado disso, assim, tanto os alunos quanto os pais, é bem legal. E nessa troca, nessa parte da troca aí, como é que eles se trocam bastante também? Quer dizer, um opina no do outro, eles fazem leituras um para o outro, como é que é essa troca, esse intercâmbio de ideias e criações entre eles, assim também? Acontece bastante, assim, então depende, de novo, depende um pouco da instituição, porque na Fundação Casa isso não era tão comum, realmente. Era um pouco mais fechado o esquema, mas no geral, nas escolas, instituições ONGs, acontece muito. A Campos Sales, que é uma escola pública de Heliópolis, os alunos, eles eram mais novos, então eles tinham de 11 a 13 anos, e eles trocavam muito, muitas experiências, então eles querem expor o que eles escreveram, eles querem expor o progresso até onde eles foram, então sempre chamavam um amiguinho na mesa, olha aqui meu livro como está ficando, olha o que a professora, porque eles ainda têm essa imagem muito fixa, né? Olha o que a professora me mandou, olha o que a professora escreveu. Então era um momento muito entre eles. E às vezes até eles acabavam se influenciando, histórias muito parecidas, com os temas muito constantes. A gente conseguia até medir o que eles estavam pensando, qual era o desenho da moda, qual era o videogame da moda, porque eles tendem a colocar muitas experiências desse tipo no próprio texto, porque faz parte do universo deles. Então acontecia muito esse tipo de troca, assim. Júlia, como que você entende que o primeiro livro, já tendo essas ferramentas de um acompanhamento remoto, parcialmente ou completamente, o que já acontecia em um período pré-quarentena, como você entende que esse processo pode ajudar a gente a pensar uma organização escolar que vai ter que lidar com essa realidade por um determinado tempo e talvez de uma forma até permanente? Alguns dos ensinamentos que a gente tem construído agora com o período de suspensão de aulas, eles podem se tornar parte do nosso cotidiano. Então, como que você entende que o primeiro livro ele pode agregar nesse sentido? Eu acho que o primeiro livro tem muitas características que podem agregar nesse sentido de uma nova educação, um novo formato de educação, tanto para o Brasil quanto para outros lugares. Não só pensando apenas nessa questão da internet, de a distância e tudo mais, mas também da autonomia do aluno, né? Que foi um ponto que a Mari e a Aline já pegaram bastante. Então, com a internet, com os computadores, com todo mundo tendo o seu próprio celular, que ainda não é uma verdade para todo o Brasil, mas a gente está caminhando cada vez mais para chegar nisso, tem uma troca que é diferente, porque antes o professor ele detinha todo o conhecimento e hoje isso não é mais verdade. O aluno consegue pegar o celular dele e pesquisar qualquer coisa. Então, qual que é essa relação entre professor e aluno que a gente consegue montar dentro da sala de aula para ser uma coisa mais produtiva, né? Então, o primeiro livro eu sinto que toca bastante nisso. Nós somos mentoras dos alunos e não necessariamente professoras deles, porque a gente mostra todos os caminhos possíveis e quem toma essas decisões são os alunos. E da mesma forma, antigamente você dava uma proposta de escrita para os alunos e todos eles tinham que fazer a mesma coisa. Então vai todo mundo escrever um artigo de algum jornal. E essa é a proposta e esse é o cenário que vocês têm que lidar a respeito. Com o primeiro livro, a gente tem uma sala de aula e cada um dos alunos está fazendo o que gostaria de fazer, o que gostaria de escrever. Então, eu estou escrevendo um livro de poesia, só que a Aline, que está do meu lado, está escrevendo uma autobiografia. Enquanto a Amanda, que está do meu outro lado, está escrevendo uma história em quadrinhos e desenhando. Então, tem também muito disso que a gente tem que aproveitar da situação que a gente vive
que é desse conhecimento que os alunos podem ter muito rapidamente. Então, a gente consegue ser mais flexível com esse conhecimento e como a gente apresenta isso para os alunos. Mas referente especificamente ao ensino à distância, eu acho que a gente tem que aproveitar muito bem as ferramentas que a gente tem, né? Porque cada dia que passa surgem novas empresas, surgem novas plataformas, novas ONGs, que conseguem facilitar esse processo para a gente alcançar alunos que não necessariamente teriam contato com a gente. Então, um exemplo disso, a gente está ajudando os alunos a escreverem, dando essa oportunidade para alunos escreverem o próprio livro e terem ele na mão e conseguirem fazer o que quiserem com isso depois também. Mas nós temos alunos de Floripa, temos alunos de Presidente Prudente e nós todas estamos na nossa sede em São Paulo. Então, também, esse espaço de oportunidade abrange muito, que a gente pode aproveitar o ensino à distância, que tem até, às vezes, um preconceito, né, com o EAD, mas eu acho que se ele for bem pensado e bem cuidado, vai fazer sentido para muita gente, para a gente conseguir levar essas oportunidades para as pessoas que não têm. Pensando agora um pouco também no produto, que muitas vezes a nossa educação é pensada como produto final a nota, né? E eu acho que um ponto que o primeiro livro tem em relação a essa nova educação que a gente pode formar, tanto no Brasil quanto internacionalmente, é o que o aluno, como dono do seu próprio conhecimento, vai querer fazer com esse produto final da educação dele. Então, o aluno ele pode guardar todos os livros para ele, porque ele não quer que ninguém leia, e tudo bem também. Ele pode vender esse livro se ele quiser. Ele é dono do próprio conhecimento e dono do que ele mesmo produziu. Sim. E é muito interessante o quanto a gente coloca o papel desse mentor, dessa mentora, longe de uma educação tradicional, né? Acho que para uma professora, um professor que foi formado em bases de educação tradicional, ouvir que os alunos podem decidir o que eles vão fazer, é algo que até arrepia, assim, de tipo, como assim os alunos eles vão ter autonomia e dentro de uma sala de aula essa autonomia não necessariamente vai seguir para o mesmo caminho. E é muito interessante como a gente revê o papel de formação dos formadores, né? Dessas pessoas que estão acompanhando os alunos, de que não necessariamente é uma disputa por quem detém um conhecimento válido ou não. Os conhecimentos eles podem ser válidos e validados dentro desse mesmo espaço, sem que tenha uma posição de autoritarismo, né? Não é todos os integrantes eles têm a sua própria autoridade com relação ao seu conhecimento, sem que Com nenhum deles certeza. precise ser autoritário. Com certeza. Inclusive, a gente tem alunos que a gente dá ideias do que eles podem colocar no livro, tanto de estrutura quanto de outras coisas que eles poderiam escrever, e eles podem muito bem responder para a gente, como aconteceu comigo semana passada, inclusive, da pessoa falar, não, eu não quero fazer isso com o meu livro. E quem é dono daquele livro é o próprio autor. Então, eu, como mentora, eu aceito. Eu não estou em nenhuma posição de determinar o que vai ser o livro do outro. Interessante que esse é um outro aprendizado, né? Quer dizer, a propriedade da autoria, né? Quer dizer, o cara ter essa autoconfiança, né? De falar, não, eu vou seguir aqui, tá errada, mas vai assim mesmo, porque eu quero. A licença poética levada a um nível de humano, né? De licença humana. Eu quero ser eu, né? Muito legal isso daí, né? Muito legal. É muito o que o Machado de Assis falou uma vez sobre livros, que são uma sequência de páginas escritas, é um livro. Então, não importa a estrutura, não importa o gênero, não importa a temática. Essa É um livro. liberdade eu acho que traz muito valor para os alunos, assim, nesse processo de aprendizagem. Que Sim. legal. E o legal quando isso acontece, quando esse tipo de coisa acontece, é ver o próprio processo de empoderamento do seu conhecimento, do seu ser, do seu sujeito. Porque muitos alunos, eu acho que a maioria, e a Ana e a Ju podem me complementar, começam
sem saber, né? Então, eles se deparam com a folha branca ali do documento, e aí eles viram e falam, ah, mas eu não sei o que eu vou escrever, eu não sei o que eu posso escrever, o que eu não posso escrever. E aí, quando um autor vira e fala, ah, eu não quero escrever isso porque eu quero escrever aquilo, para a gente é muito é, legal observar, né? Porque é um crescimento. Então, é muito bacana mesmo. Quando E a como é gente que fala de... funciona? Oh, desculpa. E como é que funciona de novo a história da troca, né? Do, dos pares, né? Se conversando nesse ensino à distância. Aí vocês têm que o preconceito que existia, a gente pode já colocar no passado, está rompido, né? A pandemia tem esse condão de ter obrigado todo mundo a descobrir o ensino à distância. Tem suas limitações, ok, mas estamos tendo que realmente então lidar e superar essas limitações. Então, como é que vocês agora estão fazendo ou pretendem fazer esse momento da troca ou a própria noite de autógrafos? Como é que vocês estão já pensando nisso? Fazendo Zoom? Como é que é? Qual é a ideia? Em relação à noite de autógrafos, a gente ainda não pensou sobre isso, até porque a data estava em aberto antes da pandemia. Então, agora, então, ela continua aberta. Mas em relação aos métodos, o que a gente tem pensado para fazer as trocas, eu acho que cada mentor tem encontrado, junto com o seu autor, o que mais beneficia essa relação. Acho que a Ju também pode falar um pouco do que ela tem feito com os autores que ela está mentorando, digamos assim, mas o que a gente tem feito de comum é lendo os textos normalmente, comentando, mas também muita troca por WhatsApp. A gente tem que estabelecer uma conexão com o autor. A gente tem trocado áudios para que os toques que a gente dá nos livros, nos textos também fiquem mais claros. E a gente também, quando é possível, faz uma chamada assim para videoconferência. Então depende, a gente tenta encontrar o ritmo, porque está tudo meio desorganizado, digamos assim. Então cada um tem uma nova rotina, a gente tenta se adequar. Então a gente tenta repensar a frequência também. Se precisar alargar a frequência dos encontros, a gente alarga. No geral, a gente tem encontrado o nosso ritmo e o que tem mais sido diferente mesmo são as trocas por videoconferência, áudio e tudo mais. Pode falar, Ju. Fica à vontade. Não, só complementando um pouco a Aline, eu acho que é muito esse ponto da gente conseguir flexibilizar o ensino, né? O ensino à distância, ele traz essa possibilidade de diversos canais e meios. Então, cada pessoa tem a sua preferência realmente de como recebe algum tipo de conteúdo. Então, vai muito de aluno para aluno o tipo de devolutiva que eles gostariam de ter à distância, né? Antes a gente conseguia sentar com eles e conversar sobre o livro e tudo mais, seguir cada ponto. Mas hoje vai muito do autor mesmo. Eu prefiro receber áudio sobre esse assunto, eu prefiro fazer uma videoconferência para a gente discutir, ou eu prefiro que você comente lá no texto mesmo. Então, vai de novo da gente conseguir aproveitar ao máximo as oportunidades que a gente tem hoje. Eu acho que essa é uma das discussões mais interessantes, né, que a gente tem com o distanciamento social na repercussão da educação, porque a educação à distância ela não é necessariamente algo condenável e que não funciona. Só que a gente precisa pensar ela a partir dela mesma, não é só transpor o método que já está estabelecido e que, enfim, tradicionalmente é colocado como válido para um canal digital. Não, ele tem peculiaridades e tem coisas que funcionam melhor no canal digital. Então, como essa possibilidade de flexibilização, essa mentoria, que é um conceito muito bacana de, tipo, não necessariamente você precisa passar o mesmo conteúdo para todos os educandos. Tem educandos que vão se interessar mais por algum tipo específico de conteúdo que outros. E a mentoria, ela serve exatamente para isso, para que você consiga auxiliar no caminho que ele quer construir. Então, quando a gente fala de uma sala de aula que tenha 20, 30 alunos, no presencial isso é praticamente impossível.
Só que quando a gente começa a pensar possibilidades e olha para esses canais digitais, começa a parecer mais palpável. Mas acho que esse é o grande ponto, né? Não é uma transposição e não é algo que a gente possa fazer sem uma discussão e sem, enfim, debater as questões. O EAD não é o problema é colocar o EAD como uma solução por si só, como se tornar tudo EAD resolvesse a vida de todo mundo junto. Com certeza. E com certeza também vão ter alunos que não vão se dar bem de nenhum modelo com o EAD, da mesma forma que alunos vão se dar melhor com o EAD do que o presencial, né? De novo, a gente tem que prestar mais atenção no que é melhor para o aluno e não na estrutura que a gente montou. Isso aí. Eu acho que no fim o ponto é exatamente esse, né? Acho que essa flexibilização e esse olhar particular para o outro deveria ser um pressuposto da educação, assim. E acho que talvez a gente não consiga fazer isso tão bem no mundo real, mas acho que essa chance de mundo virtual agora talvez seja uma possibilidade de rever o nosso olhar e a nossa dinâmica para essas coisas. Uma coisa que eu acho legal interessante dessas conversas de Zoom e tal é que, por limitações técnicas, você é obrigado a esperar o outro terminar de falar, né? Está sendo um ensinamento, né, incrível para todos, né? Escutar, né? A gente está sempre esperando o cara terminar para falar. Sim, e prestar atenção, né? Então, se você não presta atenção no que o outro está falando, você não tem como contribuir na conversa. Se você não está contribuindo, você não está participando, né? Basicamente isso. Bom, meninas, muito obrigada de verdade por vocês aceitarem esse convite. Parabéns pelo projeto lindo que vocês desenvolvem. Eu sou completamente parcial para falar, eu sou realmente apaixonada. E obrigada por trazerem enfim, as visões de vocês sobre um momento tão peculiar e que a gente sabe que é difícil de prever um futuro, né, de como vai ser depois, mas tomara que a gente consiga aprender ao máximo com essa situação que a gente está posto e começar a repensar a educação de outros pressupostos. Achei muito legal o que a Mari trouxe. A flexibilização não devia ser uma ideia inovadora. Atender, enfim, não atender, né, mas colocar no planejamento e respeitar as particularidades de todos os educandos deveria ser algo um pouco mais comum do que a estrutura em si na qual esses educandos estão inseridos. Então, muito, muito obrigada, de verdade, por aceitarem o nosso convite. Obrigada a vocês, gente, foi ótimo. Foi maravilhoso. Ficaria falando do primeiro livro. Se deixar, gente. Obrigada, gente. Foi ótimo. E só complementando o que a Aline falou, né? Ela falou, eu por mim ficava aqui falando horas do primeiro livro. Acho que esse também é algo que a gente tem em comum, assim, sabe? Acho que quem faz parte desse projeto é muito afim desse projeto e é muito afim de fazer as coisas darem certo, sabe? E quando a gente faz uma coisa sendo afim da coisa dar certo, acho que ela dá, assim. Então, acho que pensando em pressupostos do primeiro livro, acho que esse é um grande deles, assim. Somos bem afim desse projeto. Sim. Parabéns pelo projeto aí, obrigado por aceitar o convite. Não se esqueçam aí de assinar, de se inscrever no canal Curadoria ILST. Amanda? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Tomara que a gente consiga repensar a educação não só do ponto de vista dos educandos, de nós, professoras, mentoras, enfim, que a gente consiga repensar essa posição e consiga mudar a estrutura da educação de uma forma que faça mais sentido do que algo tradicional que só se mantém por status quo, né? Então, muito obrigada, meninas, mais uma vez, e até o próximo programa.